Caros irmãos, com muita alegria nos encontramos no dia do Senhor para celebrar a vida e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício redentor que nos trouxe a salvação. A cada domingo, como todos sabem, a igreja nos oferece, pela sua liturgia, pelas suas leituras, sempre uma lição para a nossa vida espiritual. Domingo passado, quem veio à missa lembra que Cristo nos ensinava sobre a perseverança na oração. Aquela viúva que insistentemente recorria àquele juiz injusto, até que ela consegue, de fato, aquilo que ela tanto esperava. E Jesus nos ensina que, através da oração persistente, da oração constante, o Senhor, claro, atende às preces dos seus filhos. E na parábola, no Evangelho de hoje, Cristo ele dá mais um ensinamento relacionado à vida de oração, para que a nossa oração, de fato, seja uma oração verdadeira, autêntica e que mude de fato a nossa vida. O que é que nós encontramos no Evangelho de hoje? Cristo, ele conta uma parábola, mas o Evangelho já diz o para que ele conta essa parábola. Para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Então, aquilo que nós escutamos resolve precisamente esse problema aí. Aquelas pessoas que confiam somente em si e desprezam os demais. O que é que nós encontramos então na parábola contada por Jesus? Dois homens vão para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Um publicano e um fariseu vão ao templo para rezar. Para a gente entender melhor essa passagem, a gente tem que saber o que é que significa, o que representa o personagem do publicano e do fariseu. O fariseu, todos sabem que era aquela classe, os fariseus, que eram tidos como os mais rigorosos cumpridores da lei. Aqueles que seguiam à risca, cada preceitozinho da lei e que, aos olhos de todo o povo, eram talvez os mais santos do povo. Mas que Cristo sempre esteve em grande embate com esse grupo, porque Cristo ele conseguia penetrar o coração das pessoas. E aí, o que era que causava, de fato, como que uma revolta em Jesus, que ele denunciava profundamente? O fato daquela preocupação em transmitir uma aparência de santidade que não correspondia com o coração daqueles homens, E Cristo ele sempre denunciou, chamando de sepulcros caiados, que por fora eram bem limpinhos, mas por dentro eram podres, raça de víboras. Cristo ele denunciou muito essa hipocrisia dos fariseus. Por outro lado, nós temos um outro personagem que era um publicano. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, que eram judeus, pertenciam ao povo, mas que eles trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. Então eles eram vistos como que traidores do povo, Por quê? Eles colocavam os impostos do Império, colocavam um pouquinho a mais, que era o seu sustento, ele tirava para si, mas muitos e muitos cobradores, eles aumentavam demais o imposto e aí acabavam ficando super ricos, Então o povo odiava de fato essa classe como sendo talvez os piores pecadores. Pois bem, esses dois homens subiram ao templo para rezar. O Evangelho encerra-se dizendo o seguinte, que aquele publicano, quando ele saiu do templo, quando ele concluiu a sua oração, ele saiu de lá justificado e o fariseu não. O que é então sair justificado? Justificar, ser justificado, é ter se tornado justo. E o justo no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, é aquele que vive conforme os desígnios de Deus. Então, o que é que a gente entendeu? Que a oração daquele publicano, que depois nós iremos ver como foi, fez com que a partir daquele momento ele começasse a viver conforme Deus esperava que ele vivesse. E aquele fariseu não saiu de lá justificado, ou seja, a vida dele não mudou. Então nós sabemos que existe uma oração que muda a vida e uma oração que nos mantém da mesma maneira. Como então foi a oração do fariseu? Diz o Evangelho que ele estava de pé, diante da presença de Deus, que acreditavam estar no templo. E aí, vejam as palavras que Cristo nos coloca como sendo a oração do fariseu. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros. Começou a desprezar todo mundo. Nem como aquele cobrador de impostos que está ali atrás. Isso ele falava no fundo do coração dele. Veja o diálogo dele com Deus, Não sou também como aquele homem. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu pago o dízimo de toda a minha renda. Então, no fundo, caros irmãos, vamos tentar se colocar no coração daquele homem. Ao passo que ele achava que estava falando com Deus,
Mas se ao fazer isso ele estava desprezando os demais e se engrandecendo cada vez mais por conta das suas ações, no fundo, ele estava falando consigo mesmo. Ele não estava falando com Deus. É como a gente que, ao fazer uma boa obra, fica pensando lá no fundo no coração, né? Olha como eu faço isso aqui bem. Olha o que os outros vão pensar de mim. Olha, está todo mundo me elogiar. Nós não estamos servindo a Deus se fazemos assim. Estamos servindo, no fundo, a nós mesmos. Então temos que ter muito cuidado com essa soberba e esse orgulho que diminui os demais e me coloca acima de todo mundo. Deus, ele não ouviu essa prece. Deus, ele não fez com que aquela oração pudesse mudar a vida daquele fariseu. Mas então, como foi a oração daquele outro personagem do publicano? Visto como pecador, desprezado pela maioria do povo, ele entra no templo, diz o Evangelho, de joelhos, batendo no peito, como a gente faz nas missas, às vezes quando rezo eu confesso a Deus, né? Minha culpa, minha tão grande culpa. O publicano estava ali, batendo no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Repito, ele saiu de lá justificado, com a sua vida completamente mudada, porque ele fez uma oração de fato verdadeira. Ele reconheceu a sua necessidade de Deus. Ele viu a si mesmo e viu a maior verdade que ele poderia chegar e concluir de si. Sou um pobre pecador e eu preciso de Deus. Vejam bem, se nós nos perguntássemos, né? Padre, aquele fariseu, ele mentiu na sua oração? Não, ele falou somente a verdade. Ele não era adúltero, ele não era desonesto, ele não era ladrão, ele pagava o dízimo de tudo aquilo que ele recebia e ele fazia jejum 2 vezes por semana, ele fazia tudo aquilo que ele falou. Então por que a oração dele foi ineficaz? Se ele falou a verdade, se ele olhou para a vida dele e concluiu tudo aquilo. Porque no fundo, caros irmãos, ele não chegou à verdade completa da sua existência, como chegou o publicano. De fato, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê tantas e tantas coisas boas que a gente consegue fazer, quantos e quantos dons maravilhosos a gente vê na nossa vida e na vida dos outros. Mas se eu fico somente focando nisso aqui, a consequência é a mesma. Eu me fecho aos demais, me coloco sobre todos eles e, consequentemente, eu também me fecho para Deus. Se eu noto que tudo aquilo que eu faço de bom na minha vida é obra minha, é por minha própria força, para que eu preciso de Deus? Se eu faço tudo bem por minhas próprias forças, Deus, eu não preciso dele para absolutamente nada, eu me basto. Ao passo que o publicano, ele sabia que ele não era nada e que ele precisava totalmente de Deus. No fundo, aquele fariseu, se ele agradecesse a Deus pelas coisas boas que ele tivesse feito, né, como ele de fato fez, mas se ele fizesse também no finalzinho da sua oração, aquela que foi a oração do publicano, mas sou um pobre pecador, talvez aquela oração tivesse de fato mudado completamente a vida daquele fariseu. Nós somos chamados por Cristo para viver uma verdadeira humildade. E a humildade verdadeira, caros irmãos, não é aquela ideia que a gente tem de ser humilde, ficar de cabeça baixa, não querer grandes ideais, né? Metas altas, não quero nada, quero pouca coisa, me contento com pouco. Não, a verdadeira humildade é uma visão correta de si mesmo, em que eu reconheço profundamente as minhas limitações e os meus pecados, e ao mesmo tempo eu olho para Deus, reconheço a sua grandeza e reconheço por causa disso a minha dependência dele, mas ao mesmo tempo eu olho para a minha vida e vejo tantas e tantas graças e bênçãos que eu tenho, mas é aí que está, eu reconheço tudo isso como um dom de Deus. Eu posso me alegrar com as coisas boas da minha vida, eu posso me alegrar com os meus dons, com aquilo que eu sei fazer verdadeiramente, mas para que eu não cresça no orgulho e despreze os outros, eu preciso olhar e ver que tudo isso é um dom da graça de Deus. Deus, ele me presenteou, ele que me dá força para continuar seguindo. Aquele homem, no fundo, ele achava que tinha alcançado a santidade, que iria alcançar o céu, medindo-se com os outros. Veja a oração dele, né? Não sou como os outros homens, um desprezo a todo mundo. Não sou também como aquele cobrador de impostos que está ali atrás. Ele deve ter olhado para aquele homem e julgado assim toda a vida dele. Ele faz isso, ele é um cara safado, ele rouba, ele faz tal coisa. E aí eu vou me colocando acima dos demais pouco a pouco. Não é isso. A regra, né,
que nós seremos julgados, como o nosso Senhor nos diz, não é pela régua do outro. Não vai ser nos medindo com os demais. Se eu sou melhor que aquele cara, então eu vou para o céu. Não. Deus, ele tem um sonho para cada um de nós, uma meta, que é a santidade. E quando eu olho para o outro, talvez eu seja melhor do que ele. Talvez eu não tenha tantos pecados. Mas não é sobre isso que eu serei julgado. Eu não posso ficar olhando de lado. Eu tenho que olhar sempre para cima, para aquela meta que Deus propõe para cada um de nós. Aí é que está. Se eu olho para os demais, talvez eu me contente com quem eu sou. Não faço aquilo, não roubo, não mato, não cometo adultério. Então está tudo bem. Não está tudo bem, caros irmãos. Olha para cima. Olha para a meta que Jesus espera de ti, a santidade. Quando a gente se compara com aquele projeto de Deus, aí a gente vê quantas e quantas coisas precisamos melhorar ainda. Se eu me comparo com os demais, eu posso simplesmente estacionar na minha vida. Já está bom, já sou melhor que todo mundo. Não é com os outros, não é para com os outros que nosso Senhor irá nos julgar. Mas diante do projeto de Deus que Ele propõe para cada um de nós, né? Como foi que nós nos adequamos a Ele? Na segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele começa falando algumas palavras que, num primeiro momento, dão a entender que ele está caindo no mesmo erro do fariseu. Vejam como foi essas palavras iniciais de Paulo. Primeiro, ele está reconhecendo que ele está no final da vida dele. Ele estava à beira de ser morto, já estava condenado. Quanto a mim, já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Quando vai chegando o momento da morte, todo mundo diz, né, quando está anunciado assim, que as pessoas começam a fazer uma revisão da vida, um balanço da vida. Como também quando vai chegando a uma certa idade, né, começa a olhar para trás e vai fazendo de fato, como é que eu vivi, valeu a pena, como é que foi. Paulo está passando por essa experiência. Diante da morte, ele olha para toda a sua vida e vai fazendo um balanço. Vejam as palavras que Paulo coloca. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ele está se alegrando com as coisas que ele realizou. Como aquele fariseu estava super feliz, alegre por aquela vida que ele vivia. Mas qual era então a diferença do fariseu do Evangelho para Paulo na segunda leitura? Quando Paulo ele se alegra com a vida dele, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, está reservado um prêmio para mim no céu. Vejam agora aquilo que Paulo nos mostra, que ele entendeu de fato a mensagem de Jesus. Está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O prêmio pela minha vida eu vou receber. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor. O fariseu, diante da grandeza da sua vida, ele desprezou todas as pessoas. Mas Paulo, diante da grandeza da sua vida, ele se alegra com todas aquelas pessoas que também alcançarão o prêmio junto com ele. Ele não está competindo com as outras pessoas, como aquele fariseu estava. Pelo contrário, ele está se alegrando, porque juntos receberão o prêmio da vida. E ainda mais, né, para a gente entender bem como Paulo compreendeu e viveu a palavra de Jesus. Vejam o versículo 17. Ele fala das dificuldades que ele passou, foi abandonado, mas 17 diz o seguinte: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Aqui que está o centro. Quando nós reconhecemos as grandezas da nossa vida, tantas e tantas coisas maravilhosas que fizemos, o fariseu atribuía tudo a si. Eu consegui. Foi porque eu sou forte. E ele falava consigo mesmo e ia se engrandecendo. Quando Paulo olha a sua vida, qual é a conclusão que ele chega? Eu fiz tudo isso porque o Senhor me deu forças. Paulo ele entendia realmente quem ele era. Ele entendia realmente que ele precisava completamente de Deus. E por isso o Senhor o justificou. O Senhor, em todos os momentos, me deu forças. Por isso, caros irmãos, volto a repetir. A nossa luta, o nosso combate, não é contra os nossos irmãos, mas é contra nós mesmos, as nossas más inclinações. E saibam, eu não tenho forças para me santificar por mim mesmo, como aquele publicano reconhecia, batendo no peito, de joelhos, de cabeça baixa, dizendo: Senhor, tem piedade de mim. Aquela oração era pedindo força e pedindo misericórdia ao Senhor. O fariseu de pé, de braços erguidos, se engrandecia e por isso nunca mudou de vida. Há uma oração que transforma a nossa vida,
que aquela oração humilde, que nós nos reconhecemos de fato dependentes completamente da força de Deus. Examine cada um a sua vida, veja como está a sua relação com Deus, como você se apresenta diante de Deus, talvez como alguém que está exigindo a recompensa pelas suas ações, se foram muito boas, ou como aquela pessoa que de fato se reconhece limitado e totalmente dependente desse Deus, que é quem no fundo nos sustenta. Quando eu era seminarista, eu sempre escutava dos outros padres mais velhos, né, que na confissão ocorria algo muito engraçado, que as pessoas iam para confessar pecados alheios. E eu sempre escutei isso, né? Eu disse, não deve ser tão presente assim, né? Mas de fato sempre aparece alguém para confessar toda a família, talvez para economizar o tempo, né? Aí fala, minha sogra me odeia, ela fez isso, fez aquilo. Meu marido fez isso, fez aquilo. Minha esposa fez isso, meus filhos fazem isso, somente pecados alheios. Talvez, no fundo, aquela pessoa esteja fazendo o mesmo pecado do fariseu, a mesma oração do fariseu. Não sou tão mal, ainda bem que eu não sou como aquela pessoa. Ainda bem que eu não sou como aquela pessoa, como a minha sogra, como o meu marido, que fez isso, fez aquilo. Ainda bem que eu não sou como aquela pessoa ali. E ela esquece de fazer a principal de todas as orações, de confessar aquilo que é o essencial, que é bater no peito e dizer, sou um pobre pecador. Não serei, repito, julgado em relação aos demais, mas diante daquilo que o Senhor espera de mim. Então, caros irmãos, até mesmo o pior dos pecadores, como poderíamos imaginar, escuta da parte de Deus aquilo que nós lemos na primeira leitura. O Senhor não faz discriminação de pessoas. O pior dos pecadores tem sempre um futuro maravilhoso se ele se abre à misericórdia de Deus. Todo santo tem um passado. Todo santo teve um passado, talvez, de pecados. E todo pecador tem um futuro. Então nós não podemos reduzir aquela pessoa, aquele seu pecado atualmente, né? Se ela se abre à misericórdia de Deus, acontecerá aquilo que aconteceu com um publicano. Ele será justificado. A sua vida vai ser, a partir de então, totalmente conforme aos desígnios de Deus. Não por suas forças, mas pela força do nosso Senhor, que é quem nos sustenta. Assim como Paulo, reconheçamos em cada momento da nossa vida que o Senhor nos sustenta e nos dá força, e então nós nos alegraremos verdadeiramente no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.